Fala, engenheiros do futuro, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Atividades de Extensão do Zero à Experiência, em que a gente conhece diversos membros com diversas posições diferentes dentro das atividades de extensão, para que você possa ter o máximo de conhecimento e informações possíveis antes de tomar a sua decisão e, claro, fazer ela da forma mais assertiva, pensando na sua carreira. E hoje a gente está mais uma vez aqui na UFO Racing, a equipe de Fórmula SAI, que faz esse carro massa que está aqui atrás da gente, para a gente conversar sobre a experiência de uma das pessoas que tem muita coisa para contar, eu tenho certeza, e vai trazer muita coisa boa aqui para você entender muito mais sobre esse projeto e tomar decisões muito mais assertivas na sua jornada. Vou deixar ela se apresentar, é claro, e já vamos conversar com quem é você, o que você faz aqui na UFO Racing e o que te levou a escolher a engenharia que você faz atualmente. Bom, meu nome é Letícia Lopacinski, eu estou no terceiro período de Engenharia Mecânica, atualmente eu sou capitã da UFO Racing Fórmula Team. E a minha escolha pela Engenharia Mecânica, ela não foi uma escolha tão convencional, eu diria, porque a Engenharia Mecânica nunca foi o meu sonho de criança, a engenharia como um todo nunca foi aquele sonho de criança, ou aquela coisa que você pensa desde sempre, não é isso que eu quero fazer. Eu percebo em mim coisas durante toda a minha vida que se encaixam com a engenharia e a forma de lidar com os problemas como a engenharia lida. Mas não era o meu sonho ali. Eu pensei em outras possibilidades antes, pensei em moda, pensei em fazer música, pensei em outras possibilidades, mas em determinado momento da minha vida, ali onde eu estava no ponto de decisão do que eu ia fazer, eu tive uma certa virada de chave com relação a alguns interesses pessoais, tipo de gostar muito de Fórmula 1, gostar muito de automobilismo, e perceber que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. E aí nisso eu fui ver o que poderia me levar a esse lugar, e no meu caso, como eu sou, por exemplo, uma grande fã de Fórmula 1, quem trabalha com a Fórmula 1 são engenheiros mecânicos, então pensei, não, é nesse caminho que eu tenho que seguir. E foi assim que eu cheguei aqui na engenharia mecânica. Legal, então você já deu até uma leve pincelada, eu acho, na próxima resposta, mas eu vou fazer ela mesmo assim. O que te levou a escolher a UFO Race, né, o Fórmula SAI, Uhum. como uma opção de atividade de extensão dentro da sua jornada universitária? É um pouco do que eu comecei falando da questão da Fórmula 1, do automobilismo. Eu já tinha amigos que eram da equipe antes mesmo de eu entrar na faculdade, e eu vi eles contando do projeto, como que acontecia, como que eles trabalhavam aqui na UFO, e eu via na nossa equipe algo um pouco próximo da realidade que eu quero atingir na minha carreira profissional. Então foi por isso que eu me interessei por esse time. Legal. E quando a gente trata assim desse objetivo, né, lá na frente, de você já pensar na sua carreira, querer trabalhar com Fórmula 1, enfim, ou o mais próximo disso, como que isso te ajuda a tomar esse tipo de decisão? Para você foi muito fácil escolher essa atividade de extensão em relação às outras por conta desse desejo inicial? Eu acho que foi porque foi na que eu me identifiquei mais e que assim, se alinhou mais com os meus princípios, com a minha forma de trabalhar, com o objetivo da equipe em si, tipo, de construir um carro, de levar para competição, tem um regulamento, a gente tem que seguir regras, a gente tem que construir tudo nos parâmetros específicos. Então, eu acho que o fato de como a equipe se organiza me levou a escolher ela muito facilmente. Meio que não tinha outra opção que não Sim, fosse essa. perfeito. E eu fiquei curioso quando você respondeu a primeira pergunta, né? De perguntar a que se deve essa ascensão tão rápida na equipe, né? Porque você está no terceiro período, então em 2 períodos você entrou na equipe e já se sentiu pronta para se tornar capitã, para ter esse papel de grande responsabilidade aqui dentro, que trabalha muito mais com a gestão, com o controle dos talentos ali dentro. O que te levou a ter essa ascensão tão rápida dentro da equipe? Bom, eu já tinha uma experiência prévia fora da equipe, em instituições fora da equipe, onde eu já ocupei cargos de liderança. Então, acho que um pouco da minha experiência fora me ajudou a me sentir preparada para estar nesse cargo aqui dentro da equipe. Outro fator foi que eu entrei na equipe e pouco tempo depois eu assumi o cargo de gerente da área de suspensão e direção. Coisa de eu fazer o meu processo trainee e passar um mês ser eleita gerente da suspensão e direção, que foi a época da eleição e tal. E foi algo que num primeiro momento eu não estava esperando ser eleita gerente, a gente passou ali por alguns percalços por questão de projeto e tal, lidar com projeto, final de competição e tudo mais. E eu acho que a questão de eu administrar a minha área enquanto final de projeto, enquanto ser uma área muito complicada, que lida com 2 subsistemas complexos, me fez sentir preparada para lidar tanto com a gestão dos projetos da nossa equipe, ainda que a gente tenha um cargo específico para lidar com os projetos, o capitão também tem que lidar com isso, Uhum. quanto também para lidar com as pessoas no geral. Acho que também a forma com que eu me comunico com as pessoas da equipe faz com que eu me sinta segura para lidar com elas enquanto líder. Eu acho que eu Legal. consigo ter uma voz ativa para lidar com elas de uma forma direcionar elas para um caminho que a gente consiga ter resultados muito positivos e que a gente siga
na melhora contínua que a gente está tendo na equipe em todos esses anos. Perfeito. E suas respostas estão me tendo ter várias ideias de perguntas diferentes do que eu pensei aqui, mas só para deixar isso bem claro e registrado, né? Qual que você sente que são as principais diferenças entre os três momentos que você teve, né? O trainee, a primeira gerência ali, ser responsável por uma área específica e depois a capitania, que já é responsável por mais pessoas, por mais áreas ali. Qual que é um ponto importante de destaque de cada uma dessas áreas? Olha, eu acho que no momento em que a gente é trainee, a gente tá num momento de aprender mais, de se vislumbrar muito mais com as coisas, e a gente tem uma visão um pouco mais brilhante, digamos assim, de como é tudo, sabe? A gente vê tudo com muito mais brilho do que às vezes realmente é, Uhum, porque os nossos gerentes e os diretores de projetos, capitães, vão passando as tarefas pra gente, mas a gente ainda está no início da equipe, então a gente ainda vê tudo um pouco mais colorido. A gente uhum, começa a fazer nossas tarefas, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas dentro da equipe, mas é muito mais no sentido de aprendizado nesse primeiro momento. Agora, no sentido de gerência de uma área de projetos, aí a coisa já fica um pouco diferente, porque a gente tem que lidar com fazer com que aquele projeto realmente aconteça. Então, é sua responsabilidade que aquele projeto aconteça. No meu caso, eu peguei a gente tem a gerência muda de 6 em 6 meses na nossa equipe, e eu peguei os 6 meses que ficaram do meio até a gente chegar na competição. Então, foi aquele momento em que estava todo mundo correndo, coincidiu com a greve aqui da UFA, então a gente ficava de manhã até a noite na oficina, todo mundo correndo, fazendo o carro ficar de pé, construindo tudo. Então, eu acho que uma das principais questões de ser um gerente de área de projetos é você ter a responsabilidade de fazer a sua parte ficar de pé e saber que uhum. a sua parte influencia na parte dos outros. Que é uma coisa que eu acho que a equipe também ajuda muito, a gente saber lidar com projetos em conjunto. Porque a minha área influencia na área do chassi, que influencia na área do freio, a gente tem peças que são compartilhadas, então a gente tem que saber lidar com isso tudo e manejar para que a gente não atrapalhe o trabalho do outro, a gente tem que saber lidar com os prazos que o outro está lidando também, com o trabalho do outro. Não dá para Legal. ficar todo mundo em volta do carro ao mesmo tempo Uhum, trabalhando. A gente tem que saber manejar isso aí. Eu, como gerente, tinha que delegar as funções dos meus membros, tinha que cobrar deles prazos, tinha que fazer com que o nosso subsistema ficasse pronto o mais rápido possível, da melhor forma possível. E sendo o sistema de suspensão de direção um dos primeiros que tem que ficar pronto, né? A gente tem que botar o carro de pé. É um sistema muito complexo, por mais que às vezes não pareça tanto, mas é um sistema muito complexo. Pequenos ajustes mudam muita coisa no carro, mudam muita coisa na performance dele. Então eram muitos detalhes que eu tinha que me atentar para garantir que tudo ocorresse da melhor forma possível. Agora, como capitã, por mais que eu não esteja no cargo de capitã há tanto tempo assim, a gente já começa a perceber logo no começo que as responsabilidades são ainda maiores, porque quando você é gerente, você tem os membros da sua área vindo até você com problemas que eles têm, com questões que eles têm para resolver. Nossa, eu percebi isso no carro, como a gente vai resolver? Eu, às vezes, outros gerentes falando, olha, tem isso na minha área, isso influencia na sua, como a gente vai resolver? Quando você é gerente, é com isso que você lida. Quando você é capitão, são todas as áreas vindo até uhum. você para falar que tem alguma coisa acontecendo. Então, é uma questão na elétrica, é uma questão no chassi, é uma questão no motor, é uma questão em todos os lugares, e você tem que conseguir gerir todas as áreas para que elas trabalhem bem umas com as outras, e além disso, você tem que manter os seus membros trabalhando bem, no sentido de manter eles calmos. Sim. Você não pode ser um capitão que tipo, vai deixar os seus membros se desesperarem porque tem alguma coisa dando errado. A Uhum. gente tem muito também que trabalhar nesse sentido de garantir que vai todo mundo trabalhar bem, mas vai todo mundo trabalhar calmo, manter a calma, garantir que vai todo mundo funcionar legal uns com os outros, sabe? Legal. Não, ótima resposta, super completa. E agora, saindo um pouco da equipe, vindo mais para você, né? O que que você sente que mais mudou na sua rotina e quais habilidades que você mais desenvolveu ao longo da sua jornada dentro da Influência? Olha, eu tive muito mais contato com questão de projeto. Eu sendo de área de projeto, no caso, tive mais contato com software de CAD. Eu não mexi com simulação na minha área, mas tive mais contato com software de CAD. Acho que, no meu caso, como eu fiquei mais voltada para a gestão desde o meu início dentro da equipe, eu também acabei me desenvolvendo muito nessa área de gestão. Então, eu acho que eu melhorei muito na maneira como eu lido com as pessoas. Porque quando a gente está trabalhando com um projeto, a gente tem uma competição chegando, muitas vezes a gente acaba ficando estressado, entra em momentos de crise, a gente tem que saber lidar com isso. E eu acho que a equipe me ensinou muito a lidar com os outros nesses momentos e comigo mesma também. E a Legal, saber gerenciar toda essa situação. perfeito. E para a gente concluir, eu queria que você deixasse então a sua mensagem final, um conselho para quem está pensando em entrar em uma atividade de extensão, está nesse processo de escolha, enfim, e também um pouco da UFO Racing, da Fórmula SAI, por que que essa é uma ótima opção para ser seguida. Eu acho que na faculdade a gente aprende muito
na sala de aula, a gente aprende coisas assim que quando a gente entra, a gente não sabe que a gente vai aprender tanto. Mas eu acho que a gente ter a oportunidade de levar isso para a prática, aquilo que a gente vê na sala de aula, a gente levar para a prática, parece muito clichê, mas é algo que na oficina eu vi muito acontecendo. Eu ainda estou relativamente no começo do curso, mas os outros meninos que estão muito mais à frente do curso, vira e mexe, a gente estava mexendo no carro e eles falavam alguma coisa de, nossa, vocês lembram da aula de tal matéria que a gente viu tal coisa e se influencia nisso. Então, quando a gente fala que a gente leva para a prática o que a gente vê na faculdade, não é que a gente está tentando pintar uma imagem de que a equipe é algo útil, a equipe realmente é algo útil para a gente entender aquilo que a gente estuda na faculdade. Então, eu acho que as equipes de extensão são algo imprescindível para todo mundo que faz um curso de engenharia ou qualquer outro curso. No caso da UFRACing, são todos os cursos da UF, e isso ajuda tanto a vocês que entram na equipe quanto a nossa equipe, para a gente aprender a lidar com os nossos projetos, a lidar com as pessoas, como trabalhar em equipe. E a UFRACing em si, eu acho que é uma das melhores equipes que a gente tem, porque a gente trabalha muito bem junto, a gente se dá muito bem, e a gente sabe muito bem como lidar uns com os outros para que a gente atinja os objetivos que a gente quer atingir, sabe? É por isso que eu acho que a galera tem que entrar na UFRACing. Legal. Então vocês tiveram aí um batalhão de membros da UFRACing aqui no nosso podcast. Esse já é o 4º episódio. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante como que essa equipe pode ajudar vocês, uma equipe de Fórmula SAI. Então, espero vocês no próximo episódio do nosso podcast. Até logo!